Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Que bom, mais uma vez nós estamos juntos, online, para louvar, para aprender da palavra de Deus. Como é bom a gente ter essa oportunidade de estarmos juntos. E eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Eu quero ler a parte do Salmo 33, que diz assim, versículo de 12 para frente, diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. Apesar da sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conserva-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como a ti esperamos. Que Deus abençoe esse momento tão especial. E hoje nós temos um convidado especial aqui, que é o pastor Rafael. E no início nós vamos ouvir uma palavra, uma mensagem. Depois nós teremos um momento de louvor e logo em seguida o bate-papo com o pastor Rafael. Então eu espero que você possa estar participando, assistindo, participando. O importante não é só assistir, mas é participar. Pegue também a sua Bíblia, se precisar, não é? Para a gente estar juntos, para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. E nós vamos ter aí um momento do bate-papo, você vai poder, se precisar e se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, né? Nós temos aqui os meninos que estarão anotando, a sua pergunta. Se a gente souber responder, nós vamos responder, senão a gente vai trabalhar essa resposta e depois a gente responde, tá bom? Então vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale o nosso coração, e que realmente hoje possa ser uma manhã muito de grande proveito para todos nós. Amém. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e bendizemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, Pai bondoso. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que a Sua companhia é muito importante aqui para que a gente possa, na direção do Teu Espírito, passar a mensagem que o Senhor tem preparado para todos nós nessa manhã. Amém. Abençoe o pastor Rafael, que estará ministrando agora a palavra. Abençoe o momento do louvor. Abençoe também o momento do bate-papo, Pai. Nós oramos, agradecemos, nós te louvamos e vamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Olá pessoal, bom dia, sou o pastor Rafael, é um prazer estar aqui junto com vocês nessa manhã, podendo partilhar da palavra de Deus, palavra que inspira, fortalece o nosso coração e também nos confronta e nos ensina a viver a vontade de Deus. Que essa palavra nessa manhã possa ser conduzida pelo nosso Pai, nosso Senhor, que dirige os nossos corações. Eu vou falar um pouco nessa manhã sobre o exílio do povo de Deus. É um período histórico do Antigo Testamento, especialmente do finzinho ali do tempo, do tempo cronológico do Antigo Testamento. E a gente poder entender um pouco desse período histórico. Ele tem muitos textos na Bíblia, mas eu gostaria de olhar para um texto e a gente poder aprofundar um pouco, entender o que aconteceu nesse período histórico, como que ele nos ensina, nos conduz para vivermos esse tempo que a gente está vivendo hoje, um tempo diferente, um tempo muitas vezes complexo de ser vivido,
que demanda da gente muito das nossas emoções, demanda da gente muito da nossa fé, da nossa força. Então que esse tempo possa ser um tempo especial, como o pastor disse, possa ser um tempo de grande proveito para os nossos corações. Então, eu vou fazer a leitura no segundo livro dos Reis, no capítulo 25. Se você quiser acompanhar a leitura na sua casa, ou se você quiser ouvir esse texto também, é uma narrativa que conta ali um dos momentos cruciais desse período chamado o exílio. A segunda Reis 25 diz assim: Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. Aqui são 18 meses que Jerusalém ficou cercada. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias. Alcançou-o na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali, Nabucodonosor pronunciou sua sentença contra Zedequias. Mataram seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. Um texto muito forte. Quando nós olhamos para o que houve nesse período do exílio, muitas vezes nosso coração fica apertado de ver o povo de Deus passando por tanta dificuldade, sendo invadido. Essa época o templo é destruído e o povo é levado cativo. Os melhores do povo, eles são levados cativos para a Babilônia. A terra do povo de Deus fica desolada. Os que ficam são obrigados a trabalhar de maneira forçada. E o povo, então, passa 70 anos nessa situação. Mas como que isso se deu? Como que isso aconteceu? Quando nós olhamos para a história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós podemos traçar uma linha do tempo, em que nós vemos Deus criando o mundo de uma maneira boa, o ser humano desobedecendo a Deus, caindo em pecado, e Deus entrando na história para restaurar a humanidade a partir de um povo. E ele faz isso inicialmente a partir de Abraão, chamando Abraão para formar um povo. Deus forma o seu povo, esse povo fica escravizado por 400 anos no Egito, é liberto por Moisés, e nós vemos isso lá no princípio das Escrituras. E esse povo, sendo liberto por Moisés, chega então à terra prometida, terra que Deus havia prometido. E essa terra seria o lugar em que Deus se manifestaria no meio desse povo, e esse povo, vivendo segundo a vontade de Deus, seria a luz para todas as nações. Esse povo, por um período, é governado por juízes, mas de maneira rebelde ainda, começa a pedir a Deus um rei como de outras nações. E Deus providencia então para esse povo um reinado. Começa com Saul, depois Davi. Davi se torna o protótipo de rei, porque ele é um rei segundo o coração de Deus, um rei que se via como servo de Deus. Antes de ser uma pessoa cheia de poder, ele se via como alguém submisso a Deus. E depois de Davi, então, seu filho Salomão, que transformou o reino de Israel em um grande reino. Nessa linha do tempo, nós muitas vezes estudamos a Bíblia e temos bem claro até aí. Mas a partir daí acontece algo.
algo que marca a história de Israel. O reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. E a Bíblia, então, ela vai explicar reinado após reinado, tanto do rei que governa o norte, quanto do rei que governa o sul. O reino do norte se chama na Bíblia muitas vezes de Israel, e o reino do sul muitas vezes é chamado de Judá. E nós vemos isso nos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E esses livros trabalham então como esses reis, eles agiram diante de Deus. E esse é um tempo marcado por muita idolatria, por abandono da palavra de Deus, por abandono da vida que Deus tinha preparado para o povo de Israel, e por muitas invasões, por povos inimigos que judiavam do povo de Deus. Essa situação ela é tão complexa que o próprio Deus então decide que ele utilizaria povos estrangeiros para trazer Israel novamente para o caminho. E é isso que acontece. Nós lemos aqui no texto o momento da queda do Reino do Sul. Isso aconteceu mais ou menos em 586, 587 antes de Cristo. Mas 200 anos antes, o Reino do Norte já havia sido invadido. Já havia sido levado cativo pelos babilônios. E então, no momento derradeiro, o rei Zedequias, ele perde essa batalha. Uma batalha sangrenta, uma batalha assustadora. 18 meses que Jerusalém ficou cercada, em fome, passando dificuldade e necessidade. E então, os babilônios entram, os soldados israelenses fogem, e o rei Zedequias é capturado. Nabucodonosor proclama a sentença. Seus filhos são assassinados diante dos seus olhos. E os seus olhos então são arrancados e ele é levado cativo. Que sentença difícil. Depois disso, o povo de Israel passa então 70 anos nessa condição do exílio. E mais ou menos em 536, o povo pode então retornar, porque o reino da Babilônia é derrubado pelos persas e o novo rei, o rei Ciro, proclama então que eles poderiam voltar para casa. Como que era a vida desse pessoal no exílio? Como que os judeus sobreviveram nesse tempo? Nós vemos diversos relatos, um deles é de Daniel, uma história que muitas vezes ouvimos na escola dominical, que nós conhecemos. Nós vemos que os melhores, os mais capacitados, a elite, ela foi levada. E essa era uma tática da Babilônia, levar o povo, levar os melhores e torná-los também como os babilônicos, para que eles esquecessem suas raízes e para que eles governassem segundo a vontade do imperador da Babilônia. E eles então tinham ali todo o estudo, eles tinham ali a possibilidade de fazer parte do governo, de fazer parte da elite. Mas o povo de Deus ali tem uma renovação espiritual nessa vida na Babilônia. Nos primeiros anos, eles imaginavam que voltariam logo para a terra deles. Como nós hoje, né? No começo dessa pandemia, nós achávamos que duraria 15 dias, depois 30 dias, e estamos até agora nessa situação. Nos primeiros 6 anos, antes do templo ser destruído, eles ainda tinham a expectativa de que eles voltariam para a terra deles. Tinham essa esperança viva. Mas Deus, por meio dos profetas, e essa é uma época marcada por muitos profetas, Deus, por meio dos profetas, diz para o povo dele: vivam nessa terra, casem, tenham filhos, plantem vinhas, plantem árvores frutíferas. Ou seja, nessa nova terra que vocês estão, vocês ainda são meu povo. Ser servo de Deus não está ligado a um espaço físico,
mas a presença do próprio Deus junto com eles. E nessa nova vida, então, eles, de uma certa forma, precisam ali sobreviver. Eles constroem suas casas, eles vivem nessa nova terra a vida que Deus tinha guardado para eles. E depois, então, de 70 anos, eles, por meio do decreto do rei Ciro, eles são, então, autorizados a voltar para Jerusalém. Enfrentam muitas dificuldades para reconstruir o muro da cidade, para reconstruir o templo, mas algo fica marcado. Esse povo volta do exílio, desses 70 anos, com sede da palavra de Deus, e há um renovo espiritual. E nesse novo momento, então, esse povo é marcado pela jornada de ouvir a palavra de Deus e viver a vontade de Deus, aplicando essa palavra na sua vida. Uma das coisas que muda no meio desse povo, em todo esse tempo, é a percepção da fé. Antes, o povo tinha uma fé centrada no templo, uma fé arrogante, em que eles entendiam que Deus deveria fazer todas as vontades deles, por eles serem o povo escolhido de Deus. Uma fé que era manchada por muitos pecados, idolatria, por desobediência à vontade de Deus. E após esse tempo de exílio, esse tempo de sofrimento, o povo se redescobre como um povo dependente de Deus e um povo que deveria ser luz para as nações. Qual é a relação desse tempo que o povo de Deus viveu com esse tempo que nós estamos vivendo hoje? Quais são as lições que nós podemos aprender para os nossos dias? Quando nós olhamos para toda a literatura produzida nessa época, uma literatura vasta, rica, uma das coisas mais bonitas que nós podemos perceber é que o povo aprende a expressar os seus sentimentos de dor, o seu sentimento de angústia, diante de Deus em oração. Eu quero fazer a leitura do Salmo 137, quero te convidar a olhar para esse salmo junto comigo. Esse é um dos salmos de exílio, e dentro da literatura dos salmos ele é um salmo imprecatório, ou seja, é um salmo que expressa a vontade do coração das pessoas. Muitas vezes nós temos dificuldade em orar diante de Deus de maneira sincera, de falar para Deus tudo o que está no nosso coração, mas esse é um dos salmos em que esse povo expressa os seus sentimentos de angústia, seus sentimentos de raiva, de dor e de medo. Salmo 137 diz assim: Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino ao Senhor? A Deus, o Senhor. Que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você com a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Um salmo muito forte. Um salmo em que toda a raiva, todo o ressentimento, toda a saudade, toda a dor do coração do salmista é colocada diante de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, muitas pessoas queridas que ficaram doentes, algumas que partiram, nossa liberdade que foi restringida, a saudade de encontrar com a família, tudo isso está no nosso coração. E Deus nos chama para que a gente possa colocar diante dele todos os nossos sentimentos em oração.
Uma das coisas mais graciosas é saber que Deus ele não é responsável de responder todos os nossos pedidos, de responder todas as nossas orações. Graças a Deus que Deus não respondeu todas as minhas orações. Sou grato, porque muitas foram irresponsáveis. Mas Ele ouviu todas. Ele acolheu todo o meu sentimento. E Ele acolhe o seu também. E nós podemos expressar os nossos sentimentos diante de Deus. Nossa ira. Falar para Deus, Deus, eu estou com raiva de tal pessoa. Deus, eu estou com raiva de ter que ficar em casa. Deus, eu estou cansado disso. Deus, eu estou com medo. Deus, meu coração está apertado. Eu estou triste. Deus, olha para a minha situação, muda a minha situação. Deus, por favor, age. Nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes angustiante, podemos expressar diante de Deus. Nós conseguimos ter essa graça por conta de Jesus. E em Jesus nós podemos expressar esse sentimento. Outra coisa que nós podemos aprender desse período de exílio é que nós podemos olhar para o sofrimento e fazer uma boa teologia. Construir uma boa leitura dos momentos de sofrimento que nós temos. Acredito que uma das grandes dúvidas das pessoas que não conhecem a Jesus, das pessoas que não conhecem a Cristo, é como que nós cristãos lidamos com a questão do sofrimento. Como que Deus permite que pessoas boas sofram doenças, pessoas marcadas por amor, pessoas queridas nossas, crianças, passem por momentos de sofrimento. E quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para esse período de exílio, nós podemos construir uma boa teologia relacionada ao sofrimento. Em primeiro lugar, nós não precisamos explicar os motivos de Deus. Deus não precisa ser defendido. Deus, Ele é bom. E todas as coisas que Ele faz cooperam para o bem daqueles que o amam. O sofrimento, ele não nasce da boa vontade de Deus, mas ele nasce da maldade humana e da rebeldia humana contra o próprio Deus. Nós fomos criados para viver em comunhão, em conexão com o autor da vida, a fonte da vida, o Deus eterno. E nós, como seres humanos, nós como sociedade, nós nos viramos contra Deus. Nós permitimos que o mal adentrasse em nosso coração. Nós estragamos a boa criação de Deus. Nós agimos mal e por conta disso o sofrimento passou a fazer parte da história humana. Mas Deus não fica inerte. Deus age para restaurar isso. Primeiro, chamando para si um povo. E depois, no meio desse povo, enviando o seu próprio Filho para levar sobre si todo o nosso sofrimento. E toda a nossa maldade, e todo o nosso pecado. E o castigo merecido. Esse sim, um sofrimento pleno, total, sobre si. Todo o sofrimento que nós vivemos hoje, ele é um sofrimento contido. Ele é um sofrimento que Deus coloca limites. Mas Jesus leva sobre si um sofrimento sem limites. E Ele, ao levar sobre si esse sofrimento, Ele entrega a nós, então, a possibilidade de estarmos juntos com o próprio Deus novamente e de reconstruirmos uma vida firmada no autor da vida, uma vida de submissão a Ele, uma vida eterna. E Ele então reconstrói para nós a possibilidade de vivermos unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não só por esse momento, mas para toda a eternidade. O sofrimento que nós vivemos hoje, ele é passageiro. Isso que o exílio nos diz. 70 anos, esse era o tempo em que eles passariam nessa situação. Depois eles retornariam para a sua terra. E nós também, todo o sofrimento que nós vivemos hoje tem limite. E um dia esse sofrimento vai acabar. Porque nós estaremos eternamente na presença
do nosso Deus Criador de amor, que nos restaura e que nos ama. E a terceira coisa que nós podemos aprender desse tempo de exílio é que Deus está conosco em todo o tempo, mesmo distantes. Deus está conosco em todo o tempo, mesmo distante. Nós podemos expressar os nossos sentimentos diante de Deus em oração, nós podemos fazer uma boa teologia a partir do sofrimento, e Deus está conosco, mesmo quando nós não estamos juntos. Essa experiência de pandemia, ela fez algo impressionante com a igreja. A igreja se manteve unida, mesmo distante. A igreja acelerou esse processo tecnológico de transmissões, né? Nós estamos aqui, a gente estava conversando aqui, estava conversando com o pastor, estava conversando com o Tiago, com o Léo, com o Felipe, que estão aqui. Como que a gente faz as coisas, equipamentos e tudo mais. Acelerou esse processo tecnológico. Mas é interessante que a igreja ela permaneceu unida em oração, unida de coração. As pessoas continuaram contribuindo, continuaram se ligando, orando umas pelas outras, apoiando umas às outras. A palavra de Deus continua a ser pregada, e agora rompendo algumas barreiras físicas, geográficas, pessoas que nunca viriam ao templo têm acompanhado. Pode ser que você seja uma dessas pessoas que está acompanhando aqui a nossa conversa. E uma das coisas maravilhosas que nós podemos perceber quando olhamos para o exílio é que Deus continuou junto com o povo. E o povo redescobriu a fé, distante da sua terra, distante do seu templo, mas descobriu que em suas casas, em suas vidas diárias, Deus estava presente, caminhando junto com eles. Que isso possa acontecer na sua vida também durante esse tempo. Que você consiga perceber que Deus te ama e que Ele está presente no seu lar. E que esse tempo que nós temos juntos aqui é só mais um momento da presença de Deus, mas que Ele quer falar ao seu coração dia a dia, quando você se ajoelha ao lado da sua cama, quando você tira um tempo para ler as Escrituras, para colocar sua vida em oração. Deus está conosco mesmo distantes, porque Deus enviou o seu Filho, Jesus, para estar conosco. É interessante perceber isso. Um dos nomes que os evangelhos falam, que seria o nome de Jesus, é Emanuel. Deus conosco. Deus, em Jesus, Ele se aproxima de nós, e aí de maneira plena, total, para nós experimentarmos a sua presença. Quando nós olhamos para esse texto do exílio, nós temos no nosso coração a esperança restaurada. A esperança de que o que Deus está fazendo nesse tempo, que nós estamos vivendo agora, aponta para algo maior, aponta para algo melhor. Nós temos a esperança em Cristo, como eu já disse, do reencontro, a esperança eterna, a esperança do reino de justiça, um reino de vida, que se faz entre nós. No final desse período, nós podemos localizar um dos livros do Antigo Testamento, o livro de Esdras e o livro de Neemias, que falam do retorno do povo de Deus. E no capítulo 8, nós temos ali uma descrição muito legal, muito interessante, do povo de Deus sedento pela palavra de Deus. Essa é a nossa esperança, de que o povo se reúna, que a gente possa estar aqui novamente no templo, o templo cheio de pessoas, todo mundo sedento para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é lida de manhãzinha até o meio-dia por Esdras. O povo ouve aquela palavra. Depois os levitas, né? São os líderes do povo. A gente pode imaginar os presbíteros, eles saem ali em meio ao povo explicando a palavra de Deus. O povo se arrepende, desata a chorar.
E o líder fala assim, Neemias, hoje não é dia de choro, hoje é dia de festa. Festa porque Deus nos restaurou como seu povo, para a gente viver a sua vontade. Vão para suas casas, festejem, partilhem das refeições com quem não tem. E a gente vai viver então, a partir de agora, a vontade de Deus. Logo depois, eles resgatam uma das festas que Deus havia ordenado, a festa das cabanas, que não era feita há mais de 1000 anos, desde a época de Josué. E eles então fazem essa festa, cumprindo a vontade de Deus. Que essa esperança fique no nosso coração também, de que nós vamos estar juntos novamente, de que nós vamos ouvir juntos a palavra de Deus, de que nossos corações vão estar sedentos para se converter, para se quebrantar, e de que a partir desse quebrantamento nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Esperança de vida e esperança de transformação. Eu quero te convidar nesse momento a orar, colocar diante de Deus a sua vida, colocar diante de Deus o que você está vivendo nesse momento. Como eu disse, você pode expressar diante de Deus os seus sentimentos e saber que o próprio Deus tem para você um caminho de vida e um caminho de restauração. Vamos orar juntos, colocando diante de Deus esse momento que nós estamos vivendo. Querido Pai, nosso coração tem andado apertado muitas vezes por medo, apertado muitas vezes pela dor, de coisas que nós vivemos, que nos machucaram, de pessoas que nós amamos e que perdemos, de situações, ó Pai, que nós queríamos que tivessem sido diferentes. Nosso coração anda apertado pelo nosso país que sofre, Pai. E nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, ó Pai, pedindo que o Senhor nos conduza durante esse tempo de luta, durante esse tempo de resistência, durante esse tempo, ó Pai, de fé que nós precisamos viver. E que o Senhor nos ajude, Deus, a chegar ao fim de tudo isso, diferentes, transformados, sedentos por Ti, ó Pai, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de desejo, ó Pai, de Te servir e de transformar o mundo em que nós vivemos. Permita, ó Pai, que cada irmão no seu lar, cada pessoa na sua casa, seja tocada nessa manhã pelo Teu Santo Espírito, com um renovo de força, com um renovo de esperança, com uma nova vida, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. No início eras a palavra, Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos.
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Eu queria agradecer o pastor Rafael Franco, né, por atender o nosso convite. E foi, assim, um momento muito especial. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, né? Amém. Obrigado. Muito obrigado, porque compartilhar a palavra de Deus é muito bom, muito gostoso, né? E o Rafael, ele faz parte da equipe pastoral da Primeira Igreja. E eu gostaria de, eu não sei se eu posso fazer isso, Rafael, mas eu vou tentar, de nós falarmos em 3 blocos. Uhum. É possível? Claro. A gente falar no passado, apesar que você já colocou muita coisa aqui especial. No passado, e a gente vai falar sobre o exílio do povo de Deus, falar do passado, né, o período histórico, algumas perguntas, Sim. o presente, o exílio, a pandemia, hoje, né, e o futuro, a nossa esperança, né? Claro que o futuro pertence a Deus, né? Mas a gente vai tentar conversar em torno disso, é possível? Claro, claro. Então, legal. Mas primeiro a gente gostaria de que você compartilhasse como foi seu chamado. Ah, legal. Legal. Acho que tem um pouco a ver com a minha conversão, assim, pastor. Na época eu era adolescente, participando de acampamentos e tal. Eu vinha de um tempo em que eu já percebia que Deus estava falando no meu coração, né? Mas aí, em um determinado momento no acampamento, a gente estava... Acho que é um acampamento assim, bem conhecido lá em Campestre. Campestre. A gente participava lá em Campestre, da nossa igreja, né, de Mojimirim. Eu sou de Mojimirim. Você é de a origem de Mogi. Eu sou de Mojimirim, isso. E aí a gente participava lá e tal, e aí num dia lá, durante a pregação, o pregador ele tratou assim de uma questão que falou muito no meu coração, né? Eu geralmente eu andava com a turminha da bagunça, né? Eu dava muito trabalho em acampamento. E nesse dia, Deus deu um jeito de me tirar do lado deles e eu poder ouvir a pregação. E o pregador falou muito sobre essa questão assim de pessoas que vivem nos nossos dias de maneira infeliz. Era um acampamento de carnaval. Ele pediu para a gente orar, assim, pensando nas pessoas que estavam vivendo ali no carnaval, achando que estavam sendo felizes, mas que tinham o coração vazio. Para Deus mostrar esse sentimento para a gente. Eu lembro que eu orei, assim, Deus colocou um sentimento assim, de muito sofrimento, solidão, no meu coração, de angústia mesmo. E aí, naquele momento, eu falei, Deus, então, o que o Senhor quer? Né? E Deus colocou no meu coração de eu me tornar pastor. Aí voltei e conversei, o pastor na época era o pastor Marcos Nunes, lá na igreja em Mogi. Conversei com ele. Ele falou, então segue orando, né? Deus me conduziu para fazer uma faculdade antes, mas isso nunca saiu do meu coração. Então fui, fiz uma faculdade de música e depois emendei com o seminário aqui em Campinas.
E aí acabei ficando aqui na igreja, graças a Deus. Que bom, né? Sim. Gostoso a gente ouvir assim a forma que Deus chama, né? Uhum. E pessoas são diferentes, né? Sim, sim, sim. Que legal. É engraçado, tem alguns colegas que não têm um chamado assim tão direto, né? Mas não significa que é menos ou mais. Uhum. Deus age de maneira diferente Com em pessoas diferentes, né? verdade. E eu acho que essa questão, assim, para mim ficou muito marcada de Deus me chamando para estar junto de pessoas que têm sofrido, que têm, assim, passado por esse sentimento de angústia. Aí, Pastorear. Isso, justamente, justamente. E é interessante, né, que umas pessoas vieram me perguntar como que poderia fazer o seminário teológico, Uhum. né? E eu perguntei para ele, mas para que você quer fazer o seminário teológico, Uhum. né? E a pessoa falou, olha, eu gostaria de ter mais conhecimento. Eu falei, tudo bem, Uhum. mas não é para pastorear, porque o pastor ele tem um chamado diferente do missionário, Sim, sim. né? Uhum. É de cuidar, né, Uhum. de ovelhas, né? Sim, E você tem esse chamado de cuidar de ovelhas. sim. A gente vê o A livro... gente é missionário, mas Sim. é cuidar de ovelhas. Sim, né? a gente vê essa diferença de dons ali no livro de Efésios, né? Uhum. Aqueles que são evangelistas, aqueles que são É. pastores, aqueles que são missionários. A gente vê professores, né? Tem pessoas Professores. que também têm esse chamado de serem pessoas que mergulham na palavra de Deus. É claro que a gente, como pastor de uma igreja, a gente acaba exercendo um pouco de cada um desses. Mas Deus marca o nosso coração O com um dom, né? O Com uma foco direção. mesmo é cuidar Sim. das ovelhas, né? Sim. Que bom. Você que está participando conosco, nós vamos entrar aqui no assunto e você poderá fazer a sua pergunta, a sua dúvida, né? E nós temos aqui o Felipe e o Léo que estão anotando, né, a sua pergunta, se você tiver, e passa para a gente e o Rafael vai responder todas. Com toda As que certeza. eu souber, eu respondo todas. O que ele não souber, a gente marca. Isso. Semana que vem a gente responde, Rafael. Isso aí, Tá bom? legal. Então vamos começar para o primeiro bloco, Uhum. que é o passado, né? E você abordou bem esse assunto, o período histórico do exílio, tá? O que levou esse povo ao exílio? Assim, em palavras bem fáceis, né, para hoje. Sim. O pessoal, assim, muitas vezes tem dificuldade de entender. Uma das coisas interessantes a gente vê no livro de Jeremias, Deus em determinado momento chama Nabucodonosor de meu servo. Esse mesmo homem que mandou matar os filhos dos Ezequias e furar os olhos dele. Deus chama esse homem de meu servo. O que levou o povo ao exílio foi a sua desobediência, a sua idolatria. Deus tinha chamado o povo de Israel para um propósito. Êxodo 19, Deus fala assim, eu chamei vocês, tirei vocês do Egito, como a águia tira os seus filhotes, né, debaixo das suas asas, para que vocês possam ser como sacerdotes para todas as nações. Ou seja, o povo de Israel devia viver segundo a vontade de Deus, para apresentar para todas as nações quem Deus era. E Deus fala em Êxodo 19, todas as nações são minhas, mas vocês serão como sacerdotes para as outras nações. Eles não cumpriram com a missão. Eles não viveram essa missão de Deus, não cumpriram a parte da aliança. Mas Deus é o Deus que mantém a sua aliança e cumpre a sua vontade. Nos dias de hoje, não fazendo um comparativo, o que seria para nós a idolatria sem contar a imagem? Sim, a gente tem um contexto que às vezes as pessoas não percebem, um contexto social, um contexto midiático, que muitas vezes está tentando roubar o nosso coração. A idolatria é tudo aquilo que rouba o nosso coração, rouba a centralidade da nossa vida. Nós fomos criados para sermos dependentes de Deus, mas nós gostamos de nos tornar dependentes de outras coisas. Muitas vezes de uma outra pessoa, nós colocamos outra pessoa como centro da nossa vida, muitas vezes a grana, o poder. Tudo isso rouba o nosso coração. A ambição, né? Assim, coisas que nós almejamos. Tudo isso muitas vezes rouba o nosso coração de vivermos no presente, centrados nesse relacionamento íntimo Buscar com a Deus. Deus em primeiro lugar
o seu reino, a sua justiça, Sim. e as demais coisas serão acrescentadas. Sim. Né? É Jesus resgatando aquilo que Deus já tinha para o povo desde o princípio. Mas por que é tão difícil isso hoje? Né? Sempre foi difícil Sempre foi. por conta do pecado. Sim. O pecado que habita no coração humano. O ser humano tem um dos Sim. grandes, ele fala assim, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, o grande desafio de hoje é diferente de outras épocas. Sim. Porque hoje nós temos um bombardeio de coisas tentando roubar o nosso coração. Quando nós vemos propagandas, por exemplo, ela sempre está apelando às coisas mais íntimas do nosso coração. A essa noção de quem nós somos e de quem nós vamos nos tornar a partir do momento que a gente seguir alguma marca, que a gente se filiar a algum grupo, né? A ideologia política também. Nós vemos o Brasil dividido, né? Em dois grupos assim que ficam se degladiando o tempo todo, e eles estão tentando o tempo todo roubar o nosso coração, a nossa fidelidade, para que a gente passe a maior parte do nosso tempo preocupado com isso e acabe esquecendo de que nós, antes de tudo, necessitamos de Deus, e que, antes de tudo, o projeto de sociedade transformada vem de Deus e não de uma ideologia política. Né? E hoje há uma grande confusão sobre isso, não? Muito, muito, muito. E a gente vê nas redes sociais Eu acho as assim, coisas acontecendo, né? essa confusão só acontece lá na Central, aqui no Lina não acontece. Ah, não? Não, isso é uma raiz ruim que está em todo lugar, né? Que ela está se alastrando, realmente idolatrando, né? Pessoas. Eu acho que essa pergunta que você fez assim, ela é central para o tempo que a gente está vivendo hoje, porque justamente assim, as pessoas não conseguem identificar na sua vida como que a idolatria ela tem tomado conta. O Tim Keller, ele é um escritor americano, ele é um pastor presbiteriano em Nova York. Ele tem um livro. Fazendo 3 pontos presbiteriano. Isso aí. Ele tem um livro que chama Deuses Falsos. É muito interessante porque ele vai justamente nessa direção. Ele questiona o nosso coração com relação a como a gente lida com o nosso dinheiro, a como a gente lida com a nossa visão política, a como a gente lida com os nossos relacionamentos, e todos eles podem se tornar algo que tome a centralidade da nossa vida, né? Muitas pessoas elas têm a vida compartimentada, né? Pensa assim, minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida na igreja. Deus estava resgatando no povo a centralidade. O versículo que você citou de Jesus é perfeito, assim. Deus nos chama para vivermos centrados nele. Todas as outras coisas orbitam isso. E são integradas nisso, não são separadas. A maneira como a gente trabalha, ela nasce do nosso relacionamento com Deus. Há uma confusão quando você fala, quando as pessoas dizem que é a idolatria. Idolatria vem na mente da pessoa, ela está ajoelhada diante de uma imagem. Sim. E não é isso. Sim. Não necessariamente, também é. Não, muito mais do que isso, né? Claro. Realmente claro. Transferir, né, a grandeza, o poder de Deus para outra coisa. É tudo aquilo que dá sentido de vida para a gente. Né? Se a sua vida faz sentido por conta do dinheiro e não por causa de Deus, você tem o dinheiro como um Deus. E o próprio Jesus até dá um nome para isso, né? Como se fosse um demônio, Mamon. Né? Ele personifica isso. Se você, assim, todo o sentido da sua vida, aquilo que te dá identidade, vem de outra pessoa, você transformou aquela pessoa num ídolo. Tem aquela parábola de Jesus, né? Que o camarada conseguiu agrupar muita coisa, muito dinheiro, e falou, vou construir vários celeiros. Né? Aí o Senhor diz assim, louco, essa noite vou pedir a tua alma. Sim. Para quem está preparado isso? Sim. Né? Então, realmente, essa idolatria. E como que eles viviam ali no exílio? Então, essa é uma questão que também às vezes fica um pouco confuso. É difícil para as pessoas pegar o Antigo Testamento e ler diretão assim, entender o que está acontecendo, porque tem muitos nomes,
o Antigo Testamento ele não é construído de uma maneira cronológica, né? Sim. Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco perdidas nisso. Quando eles são invadidos e levados para o exílio, os melhores são levados, as pessoas mais capazes, jovens, a elite, ela é levada para a corte. Outras pessoas, elas são levadas e esparramadas ali no reino da Babilônia. E algumas pessoas, velhos e órfãos ou mulheres viúvas, ficam na terra para serem colonizados. Então você tem uma experiência de exílio, de saída, e uma experiência também de colonização, porque alguém é enviado para mandar naquela terra, tudo devastado, tudo destruído, mas, assim, eles trabalhando como escravos ali. Os que são enviados para fazer parte da corte, eles têm uma atuação marcante dentro da corte babilônica. A gente pode ver, por exemplo, Daniel, seus amigos, né? A gente vê também a história de Esther, né? Que ela também ali tem uma influência grande para poupar o povo judeu de um extermínio, né? E a gente vê esse povo que vive ali construindo suas casas, depois do mandamento de Deus, né? Fazendo então novas amizades, casando no meio desse povo. E surge ali então uma nova linhagem, digamos assim, do povo de Deus, que é uma linhagem centrada na palavra de Deus. Que depois, o Antigo Testamento não cita, mas depois vai se tornar sinagoga. E aí você tem dois tipos de espiritualidade no Novo Testamento. A espiritualidade do templo, que ela é centrada nos rituais, e a espiritualidade da sinagoga, que ela é centrada nessa busca por viver e conhecer a palavra de Deus. Quando a gente lê o Antigo Testamento e vê esse comando, né, que eles vão como escravos, né? E não dá para a gente colocar em departamentos, né? Como que eles estavam vivendo lá no campo, lá no reinado, né? Sendo parte, né? Sendo preparados, né, para ajuda. Então, não dá para a gente calcular muito isso. Uma das técnicas, né, uma das táticas de conquista da Babilônia era justamente aculturar as pessoas, ou seja, remover delas a cultura da qual elas foram criadas. Então, a gente vê isso muito claro em Daniel e seus amigos. O que eles queriam mudar? A maneira como eles comiam, né? Ele chega lá, eles podem comer dos manjares do rei. O que Daniel faz? Não, eu não vou abandonar minha cultura, eu quero comer o que eu comia antes, né? E ele se mantém firme nisso. Você tem que adorar agora a estátua do rei. E Daniel faz o quê? Não, Daniel trabalha de uma maneira ética, perfeita, e ele é marcado por isso, mas ele se mantém firme à sua cultura e à sua fé. Então, a fidelidade a Deus Sim. nos ajuda a viver num período tão difícil. Sim. Exatamente. Nesse segundo momento, né, o exílio e a pandemia, tem algumas perguntas aqui. Eu não sei se já surgiram outras perguntas, se chegou ou não, né? Porque é um assunto tão difícil. Eu acho que vai ser difícil perguntas. Do exílio, as lições que a gente pode tirar, e dessa relacionando a pandemia, né? Sim. Quais as lições que podemos aprender nos dias de hoje, relacionado com o exílio e a pandemia que nós estamos... Nós estamos quase há 6 meses, é isso? Quase 6 meses. Dia 15, né? Acho que faz 6 meses. Né? 6 meses que a gente... Que a gente fechou, por exemplo, o templo, né? 6 meses. Quais as lições que a gente tira desse período? Uma das coisas assim, mais impactantes é que esse tempo vai acabar. Sim. Esse tempo tem limite. Todo sofrimento tem limite. Deus põe limite ao sofrimento. Talvez seja difícil para a gente entender o porquê, mas Deus põe limite ao sofrimento. Deus restaura as coisas. Deus usa as coisas para o bem. E talvez a gente tenha dificuldade de entender todas as situações, porque a gente não é Deus. Deus efetivamente sabe de tudo. Mas no fim das contas a gente acaba percebendo que Deus não nos abandona e que Ele põe fim ao sofrimento. Essa pandemia que a gente está vivendo, ela é um tempo sofrido. Creio que das nossas gerações, nenhuma viveu algo parecido.
talvez tenham vivido tempos de guerra, tempos de dificuldade financeira, né? Tempos de limitação de liberdades, como na época da ditadura e tudo mais. Mas, de uma forma assim tão rápida, né? Foi algo rápido que assaltou a gente, separou a gente. Acho que isso é algo muito assim, difícil da gente compreender. Mas a gente vê que tem limite. E é interessante que eu estava ouvindo uma pregação e ele faz algo relativo ao momento que nós estamos vivendo. Uhum. E ele disse que esse período foi um período assim muito especial, um período que trouxe para nós um quebrantamento. Olha só, quebrantamento, uma visão realista da vida, né? Revela a grandeza de Deus e revela o plano de Deus para a nossa vida. Muito legal, muito legal. Eu achei isso muito mesmo. legal a colocação que ele faz. Sim. Né? Acho que resgata na gente a questão humana, da gente saber que a gente é limitado, que as coisas podem acabar sim, Sim. e que Deus, Ele sempre está do nosso lado, Ele é a favor da gente, e Ele quer cuidar da gente, está chamando a gente para estar junto com Ele. Esse quebrantamento realmente traz para nós que Deus é soberano e nós somos pecadores. Né? Sim. É a mesma visão de Isaías quando ele entra no templo. Sim, Né? é isso mesmo. Ele fala, olha, eu sou pecador, né? Habito no meio de pessoas pecadoras. Puras, né? E eu de creio lábio. que esse período é um período também que Deus está trabalhando na nossa espiritualidade. Sim, sim. Assim, mais para frente, talvez a gente consiga afirmar melhor, né? O porquê de tudo isso está acontecendo. Acho que enquanto a gente está vivendo a tempestade, a gente não consegue entender muito bem os porquês, né? Mas uma das coisas que a gente percebe é justamente isso, assim, de Deus chamando a gente à humildade novamente, chamando a gente à submissão, chamando a gente à oração, né? Chamando a gente, assim, a perceber a nossa vida dentro de um plano maior. E não viver só pelos nossos prazeres, que acho que era algo que estava marcando a nossa sociedade, né? E essa visão realista da vida. Sim, Né? sim. A nossa vida realmente é uma neblina que passa e logo se dissipa. Sim, Né? sim. E um vírus que pode destruir uma pessoa. Quem ia imaginar? É. Quem ia imaginar que nesse ano a gente, assim, tem uma coisa tão minúscula que atingiu o mundo inteirinho e que ia fazer as pessoas, assim, os governos pararem, os projetos todos das pessoas tiveram que ser interrompidos, revistos, né? Quem ia imaginar? Pensa bem, né? O planejamento que nós fizemos no início, né? Nós tínhamos, vai fazer isso em março, abril, maio, junho, julho, e fomos indo, né? Vai fazer em setembro. Sim. Até agora não aconteceu nada. Né? O coração do homem pode fazer plano. Isso. Né? Só que é interessante, porque não quer dizer que não há plano. Só significa que a gente está seguindo o plano de Deus agora. Mudou, né? Mudou a agenda. Isso. Então a gente é chamado também, acho que isso é uma coisa interessante, a ouvir novamente a Deus, a ter sede por ouvir Deus. E você falou a palavra quebrantamento, né? O povo, quando ele volta do exílio, eles estão assim sedentos para ouvir Deus. O livro de Neemias é muito marcante. Ele inicia ali orando e jejuando por 4 meses. Ou seja, ele queria ouvir Deus, o que Deus tinha. Ele ouviu as notícias, ele começou a colocar diante de Deus a sua angústia e buscar saber de Deus, o que Deus tinha para o povo. Faz quanto tempo que a gente não faz isso, como igreja, né? Da gente ansiar por saber qual é a vontade de Deus e seguir isso, né? Eu creio que era aquele momento assim de muita agitação, muita programação. Sim. Então você acaba não tendo esse tempo de quebrantamento, né? De buscar mesmo no Senhor realmente aquilo que nós estamos precisando. Né? Ouvir Deus. Isso. E eu creio que esse período de pandemia também, nós estamos ouvindo mais Deus. Sim.
né? Sim. Então eu gostei muito dessa... E tem uma coisa que é interessante, que acontece, que é importante para a gente hoje, que é esse movimento. A fé, ela deixa de ser templocêntrica e ela passa a ser vivida no dia a dia. E Deus está chamando a gente para isso também Então hoje. havia muita idolatria sobre os templos. Eu O acredito templo, que aquela construção linda. uma coisa assim, uma percepção de que o templo em si resolveria as coisas. Mas Deus, desde o começo, o templo é o símbolo da habitação dele entre o povo, mas o povo deveria viver a vontade de Deus nas suas casas. Deus sempre tem leis, Deus sempre tem direcionamentos com relação à vida das pessoas nos seus lares. O nosso lar hoje, ele é o local de habitação de Deus. E isso é uma coisa que aconteceu também durante esse tempo que a gente está vivendo. Da gente redescobrir o nosso lar como um espaço de comunhão com Deus, de vida com Deus. Por exemplo, os chefes de família, os pais, fazerem culto nos seus lares. Isso há muito tempo havia Cessado. cessado. Orar junto com a sua família. Ter o tempo de estar junto, de conversar, de ensinar a palavra de Deus. Nós somos presbiterianos. Na igreja, na tradição da igreja presbiteriana, quem ensina os filhos a ler e escrever são os pais, e não a escola. Por quê? A espiritualidade, o culto doméstico, Justamente. Né? E por que os pais ensinam os filhos a ler e escrever? Para que os filhos possam ler a Bíblia. Verdade. Parece que tem uma pergunta aí. Felipe. Sim, a gente tem uma primeira pergunta, que é do Éder Rafa. Ele faz primeiro um comentário que, com certeza, um dos grandes desafios dessa pandemia que nos é colocado é resgatar a nossa espiritualidade pessoal, como vocês têm comentado. Então, ele pergunta como que a gente pode ajudar uma pessoa a ter uma rotina devocional, né? Por onde talvez essa pessoa pode começar a ter esse contato maior e mais intimidade com Deus? Que legal, muito legal a pergunta. Eu acredito que nesse momento em que nós estamos vivendo, uma das coisas que se abriu foi tempo. A gente vivia com a agenda cheia, era isso que complicava. E aí, na nossa agenda, abriu-se o tempo. E o que as pessoas têm feito com o tempo, quando elas não sabem o que fazer? Elas têm preenchido com séries, com assistindo Netflix, YouTube, muitas coisas assim. Então, iniciar essa caminhada com Deus, né, de devoção diária, talvez possa começar assim, de uma maneira muito simples, tendo 10 minutos pela manhã e 10 minutos pela noite. Senta em casa, lê um texto em voz alta, mais de uma vez, e deixa Deus falar. Fique em silêncio, perceba o que Deus tem para o seu coração. Eu sugeriria o livro de João, ou algum dos outros evangelhos, né? As cartas de João também, são livros interessantes para quem está começando. 1 João, né? 1 João. E gastar tempo assim, buscando, como a gente estava falando, ouvir Deus. A gente crê que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele enviou o Seu Espírito Santo para habitar em nós. Então a gente confia nisso. Quando a pessoa abre a Bíblia e busca ouvir Deus, Deus fala, porque o Espírito Santo está presente no seu lar, na sua casa, e Ele tem muitas coisas para falar, muitas mesmo, e coisas maravilhosas, algumas bem desafiadoras. Quando a gente abre a Bíblia, a gente é mesmo desafiado, mas isso é para o nosso bem, e a gente percebe que essas coisas que a gente precisa mudar também, lá no futuro, assim, pensam na nossa vida. Então, eu sugeriria essa caminhada, manhã e noite, 10 ou 15 minutos, ouve o texto, pode ler diversas vezes, trecho curto mesmo, mas ler diversas vezes, mastigar isso bem e abrir o coração para Deus falar. Depois desse tempo de silêncio, aí fala com Deus. Aí responde, fala o que está no seu coração também, que Deus vai te ouvir. Então, aquela pregação que eu ouvi, que primeiro é quebrantamento, depois a visão mais realista da vida, é na hora que você começa a estudar, a ler a palavra, meditar na palavra, ler várias vezes. Não é ler a quantidade, né? Vencer aí um livro todo no dia de hoje. Não, é preferir você ler pequenos trechos, né? Meditar naquilo, gravar isso no coração, para que realmente Deus continue
falando, né, Sim. ao seu coração. Tem um escritor, ele chama Richard Foster, ele é uma referência nessa área assim, de vida com Deus, de espiritualidade. E ele diz assim, o mundo de hoje não precisa de pessoas mais inteligentes, como você falou, não precisa cobrir o livro todo, saber tudo o que está acontecendo. Mas o mundo de hoje precisa de pessoas mais profundas. E que o que está acontecendo, muita coisa rasa, né? Justamente. A gente tem ouvido muitas pregações A também. gente está saturado de informação, de Sim. pessoas inteligentes, de pessoas capazes, mas o mundo continua com muitas dificuldades. O chamado de Deus é para pessoas profundas, e essa profundidade vem tanto da oração, a oração pausada, né? A leitura da palavra também, a leitura pausada, a leitura de profundidade, buscar sugar tudo que tem naquele texto ali. É exatamente como a gente faz na Muito hora legal. da preparação do sermão, né? A gente lê o texto várias vezes. E cada vez que você lê, Deus revela uma linha para você trabalhar. É muito importante, porque a palavra de Deus não se esgota. Parece que tem mais uma pergunta, né, Felipe? Sim, a gente tem mais uma pergunta, sim. Na verdade, mais duas, mas vamos uma de cada vez. A pergunta é da Daniela, que coloca a seguinte questão. Qual é a importância da prática da lamentação nesses tempos que a gente está vivendo? Prática de lamentar, principalmente no cenário que a gente se encontra. Que legal, que legal. Um dos livros desse período é o livro de Lamentações de Sim. Jeremias. Ele conta, por exemplo, o Salmo que eu li, o 137, tem aquele final bem difícil, né? Que eles desejam que as crianças sejam jogadas contra as pedras, como as nossas crianças foram, né? O livro de Lamentações, ele conta justamente desse período. Imagina você passar 18 meses cercado na sua cidade por exércitos inimigos, com a iminência de um ataque, sem acesso à água, sem acesso à comida direito. Assim, cenas horrorosas. O próprio livro de Lamentações conta das mães cozinhando os próprios filhos. Assim, a lamentação ela é muito importante porque a gente foi criado seres humanos e não seres celestiais. E quando a gente lamenta, a gente está se tornando mais humano mesmo. O ser humano ele sente dor, o ser humano ele sente medo. Há uma confusão nas pessoas lamentar e blasfemar, né? Sim, sim. Porque às vezes a pessoa confunde, né? O lamento é um sentimento, né? Sim. E É algo que a gente coloca diante de Deus. É um lamento sentindo, né? E pedindo que Deus venha nos abençoar. Sim. Então você expressa, Deus, eu tenho raiva de tal pessoa. Você expressa, isso é lamento. Deus, tal pessoa falou mal de mim. Deus, me puxaram um tapete no trabalho. Deus, a gente... E outra diferença, o lamento é a murmuração. A murmuração é ficar reclamando dessas coisas sem apresentar elas diante de Deus. É ficar sofrendo. Nossa, as pessoas puxam o meu tapete, as pessoas falam mal de mim. E ficar falando disso, e disso, e disso, e disso, sem apresentar isso diante de Deus. Então, o lamento ele é muito importante para a gente aprender, para a gente conseguir lidar com os traumas, com as coisas difíceis que a gente passa na vida, que a gente sabe que tem muitos, né? Mas nesse lamentar, Deus vai tratando o nosso coração, vai curando a gente. Eu lembro de um professor de seminário, ele contava de uma igreja que ele conheceu na Argentina, que tinha durante o culto um tempo para as pessoas lamentarem, para elas fazerem orações de lamento. Eu achei isso muito bonito, assim. O povo de Israel lamentou, né? Sim, e o povo lamentava, de Israel lamentava de forma física. Rasgavam suas roupas, né? Colocavam um pano de saco, cinza sobre a cabeça. Eles demonstravam que estavam tristes. E isso é uma marca, talvez, desse evangeliquez brasileiro, né? Ser muito triunfalista e que não ajuda as pessoas. Às vezes a pessoa está em depressão, a gente está agora no Setembro Amarelo, né? Que fala sobre depressão, que fala sobre suicídio. E às vezes a pessoa está na igreja, ela está passando por isso e alguém fala para ela, ai, ora mais, Você é não falta tem de fé. Deus, isso é falta de Deus, Falta de fé. falta de fé, né? A pessoa está efetivamente triste. E ela, claro, ela está orando, né? Ela está se sentindo compelida a orar. Mas, assim, esse é um processo de transformação que vai acontecendo com a ajuda, é claro,
de profissionais, se a pessoa entrou numa questão, numa depressão que necessita de acompanhamento. Sim, É profissional, importante ter acompanhamento profissional. Verdade. Se ela está passando por um longo período de tristeza, ela pode encontrar solução também na sua rede familiar, na sua rede de igreja, mas ela só vai encontrar isso se houver abertura. Sim, Se ela não precisar vir aqui na igreja, ou na nossa igreja, né, em geral, com uma máscara de que ela está feliz, de que ela está boazinha, porque senão ela vai ser taxada de uma pessoa sem fé. Né? Então, isso é uma coisa muito legal. Assim, a lamentação, ela traz essa abertura, essa humanidade para a nossa vida de igreja, né? Para os nossos relacionamentos. Poxa, é maravilhoso quando a gente passa por momentos difíceis poder recorrer a um irmão. verdade. Não é? Nossa, coisa... E ser acolhido, e você falar do que você está passando, e a pessoa fala, poxa, eu entendo, vamos orar? Né? E a pessoa lançar isso no esquecimento e nunca mais te cobrar disso. Né? É uma coisa maravilhosa, e que a gente pode viver em igreja. Né? Então a lamentação ela é muito importante por causa disso. Tem uma passagem de Jesus, que uma mulher, ele estava passando, Jesus estava passando, e uma mulher começou a correr atrás dele e falou, olha, Senhor, tenha misericórdia de mim. Quer dizer, ela começou a lamentar, né, pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso, minha filha está horrivelmente endemoniada, me ajuda, Senhor. Né? E diz que Jesus não falou uma palavra. E ela continuou lamentando. Ela falou assim, olha, eu não posso tirar da mesa dos filhos e dar para o cachorrinho, não desmerecendo a mulher, né? Sim. E ela diz que, o texto diz que ela adorou e falou, Senhor, os cachorrinhos comem também da migalha que cai no chão. Sim. E diz que naquele mesmo momento Jesus olhou para ela e falou, a sua fé te salvou. E naquele momento da lamentação virou em fé, certeza que Deus poderia fazer através de Jesus, né? Aquela filha foi curada. Sim. Então é muito legal. É cura, e justamente a lamentação ela é o princípio da cura. Sim. Ela é o princípio da cura, ela é necessária. A gente precisa entrar em contato com aquilo que está afligindo a gente. A fé só vem através da leitura, de ouvir a palavra, né? Então, não vem assim, num estalo de dedo. Né? Justamente. Tem mais uma pergunta, Felipe? Sim, a gente tem mais uma pergunta. Do João Pedro Lopes, muito provavelmente com a sua família toda assistindo, o Luiz e a Vivi. Um abraço para vocês. Um abraço também para a Daniela, para o Éder, né? O licenciado Éder, pastor, né? Coitado, agora esse período interrompeu a ordenação dele. É verdade. Um abração para o Éder e para a Dani também. Então, eles colocam assim, nesses dias de pandemia, ficamos muito preocupados com o futuro. Como podemos realmente viver um dia de cada vez? Nossa, olha que legal. A gente volta para a questão da espiritualidade dentro de casa. Sim. Esse movimento de marcar o dia pela oração e pela leitura, ela ajuda a gente a estar no presente e experimentar a presença de Deus a cada momento. A gente tem aquela expressão, né? Matar o leão, né, do dia. Um por dia, né? Mas Jesus ele já falava, basta cada dia o seu próprio mal. Sim. Então, a gente fica assim com medo do futuro, a gente fica assim angustiado com o que vai ser, mas o que a gente tem nas nossas mãos para lidar, que Deus nos deu, é o presente. E como a gente lida com isso? Praticando a presença de Deus durante o nosso dia. Eu falei, né, da gente orar um pouco pela manhã e um pouco pela noite. Muitas vezes, quando a gente ora pela manhã, Deus dá alguns estalos que fortalecem a gente para as coisas que a gente vai enfrentar. E aí, no meio do dia, a gente percebe o porquê que a gente leu o que a gente leu. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente enfrenta algumas dificuldades, algumas coisas, a gente chega no fim do dia carregado de coisas, com medo, com angústia, com raiva. E aí essa oração da noite a gente faz como se fosse um fecho do dia. E a gente apresenta tudo isso diante de Deus para poder dormir em paz. Em paz, me deito e logo pego no sono. Isso, justamente. Por quê? Porque apresentou diante de Deus o que estava no coração. Hora de dormir é hora de dormir. Não é hora de ficar sofrendo, de ficar pensando. Descansar, né? É de descansar. Como que a gente pode fazer isso?
quando a gente vai entrando nessa rotina, é claro que isso não acontece no primeiro dia que a gente começa a orar, né? A gente já está acostumado com outro ritmo. Mas se a gente começa a praticar isso 1, 2, 3 semanas, né, manhã e noite, oração pela manhã e pela noite, isso vai se ajustando e a gente consegue, então, pela manhã, ter aquele tempo de adoração, sem estar preocupado com outras coisas, passar o dia na presença de Deus. Se quiser, pode até fazer uma pausa no almoço, né? Geralmente a gente agradece ali a refeição, mas se quiser fazer uma pausa de silêncio no horário do almoço também, para reforçar aquilo que leu pela manhã. E à noite, então, essa oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Daniel é um dos personagens desse período histórico do exílio. A gente vê outros personagens que oravam 7 vezes ao dia, né? Por exemplo, no Salmo 119, ele busca a palavra de Deus 7 vezes ao dia. Fazer o dia marcado pela oração e pela busca de Deus ajuda a gente a ter esse ritmo em que Deus é o centro da nossa vida e todas as outras coisas se ajustam a partir daí. É que às vezes a pessoa também ela pensa assim que a oração é apenas marcada por alguns momentos, né? Mas a vida da gente, ela tem que ser uma vida de oração, Sim. na presença do Senhor. Sim. E quando, como o pastor Rafael disse, que quando você começa a meditar na palavra, você lê um texto da palavra, relê, e aquilo vai ficando gravado na mente e no coração, e você consegue sentir a vontade de Deus, você tem certeza do futuro. Claro que nós não sabemos o futuro pertence a Deus, mas a gente vive dia após dia. A cada dia um leãozinho, né? Como diz o outro, né? Mas a gente vai vivendo assim, dessa forma. Né? Então, realmente, Deus tem sido assim muito misericordioso. E você pode sentir, né, Rafael, que cada dia Deus tem nos abençoado, tem suprido a nossa necessidade. Sim. Tem momento que a gente levanta ruim? Tem sim. Tem momento que a gente levanta com vontade de não levantar. Momento assim, às vezes, triste, mas a palavra de Deus vem revigorar toda a nossa força. Sim. E, assim, não é que o medo não vai vir. Sim. Não é que a angústia não vai vir. Faz parte, né? Não é que a gente não vai ter tempos difíceis. A questão é que, com um ritmo de vida centrado pela oração e pela palavra, a gente lida com isso. Deus ajuda a gente a lidar com isso. Eu lembro de um dia, assim, para mim não é simples, né? Eu estou falando aqui, assim, mas não é uma coisa simples. Eu não sou uma pessoa disciplinada, né? Eu não tenho isso. Tem gente que é disciplinado, né? Tem gente que consegue, assim, colocar uma meta, eu vou fazer e fazer. Para mim não é tão simples, mas é possível. Então, teve uma época que eu estava com dificuldade de ajustar essa questão da devocional e tal. Passei, assim, alguns dias sem orar, sem ler a palavra e tal. E no meu dia de folga, Deus deu um start assim em mim. Falou, vai fazer uma caminhada no Taquaral. Então, peguei e fui. Aí eu estava lá no Taquaral, fazendo uma caminhada assim. E aí Deus falou, senta um pouquinho e vamos ler a palavra. Aí, obedeci, né? Sentei, comecei a ler a palavra e tal. Fiquei com aquilo no coração. Passado algum tempo, de tarde, estava com a cabeça em outras coisas, um rapaz da igreja entrou em contato comigo. Pastor, pequei. Me ligou desse jeito, assim. Uma bomba. Né? Tudo aquilo que Deus tinha tratado no meu coração, aplicava justamente àquela situação. Tá vendo? Então, aí consegui ajudar, tudo mais, tal. Era dia de folga, né? Sim. Mas essas coisas vêm assim, né? Mas E quando aí, que pastor tem folga? para essas questões que são efetivamente necessárias, Não, a gente está disponível, né? E aí, tal, consegui ajudar. Chegou de noite, minha oração foi de agradecimento. Falei, Deus, obrigado por antecipar. Deus estava me preparando, porque eu nem sabia como eu lidaria, né? Tem algumas coisas que pega a gente também, né? Assim, então foi muito joia. E acho que essa experiência, assim, não é que não vai ter medo, não é que não vai ter dificuldade, mas Deus vai antecipar algumas coisas e vai conduzir a gente. Né? E no terceiro momento aqui, o futuro, né? Essa esperança. É claro que o futuro pertence a Deus, a gente
não tem bola de cristal, né, para dizer, vai ser assim, não tem como. Sim, Né? sim. Qual é a nossa expectativa em relação ao futuro, Uhum. né? Porque você disse, nós estamos orando, colocando diante de Deus, Deus vai nos dando uma visão, né, Uhum. de um futuro. Sim, sim. Eu acho que uma das O questões povo de Israel teve isso, né? eu acho que uma das questões assim que a gente vê hoje, as pessoas conversando muito sobre o novo normal. Como vai ser, né? A gente não tem muito como definir o que é, o que não é. A gente vê algumas tendências, né? Por exemplo, essa questão de transmitir o culto provavelmente é uma tendência, né? A gente Sim. estava conversando sobre isso. Provavelmente seja algo que fique. As igrejas conseguiram avançar nisso, e isso é algo muito legal. Mas o que eu acho assim que nós podemos confiar é que o nosso futuro está nas mãos de Deus, né? Assim, o Salmo 16:5 diz isso, assim, o meu futuro está nas tuas mãos. Tu és tudo que eu tenho, né? O meu futuro está nas tuas mãos. E quando o nosso futuro está nas mãos de Deus, ele é um futuro marcado pela bondade de Deus. A Bíblia fala sobre futuro, né? Só que ela fala do nosso futuro eterno. A restauração de todas as coisas, Deus reconciliando consigo o mundo em Cristo e restaurando novos céus e nova terra, né? E a Jerusalém de Deus descendo e Deus habitando entre os homens, né? Nesse novo mundo que o próprio Deus está construindo. Então, quando nós olhamos para o que o povo de Israel passou, eles não sabiam se eles teriam novamente rei, eles não sabiam se eles teriam novamente o tempo deles de adoração no templo, eles não sabiam se eles seriam ainda uma nação. Mas eles se apegaram a Deus, confiaram em Deus. E Deus conduziu para que esse povo fosse preservado. Para que do pouco que restou desse povo, brotasse uma semente, que é Jesus, que cumprisse plenamente aquilo que o povo não cumpriu, em nome do povo. Que cumprisse a parte da aliança do povo de Deus, que o povo não conseguiu cumprir. E que oferecesse não só para Israel, mas para todo o mundo, a possibilidade de ser chamado filho de Deus. Eles não sabiam disso, mas tudo apontava para isso. Os profetas falavam de Jesus. Os profetas falavam que viria o Messias, que viria aquele libertador, que viria um rei segundo Davi, um rei, agora finalmente um rei que fosse segundo a vontade de Deus plenamente. E Deus faz algo maravilhoso, que ele expande o povo de Deus para além do povo de Israel e inclui a gente, né? A gente que é gentil. E nós somos enxertados, né? E a gente é incluso nessa árvore da vida. E agora esse povo ganha uma dimensão tão grande que todos nós somos filhos adotados de Deus, filhos de Abraão também, né? Como os israelitas, mas agora por meio de Jesus. O futuro do povo de Deus, Deus tinha guardado, e era maravilhoso. E levaria ao ápice, que seria Jesus. O nosso futuro também, a Bíblia aponta para o nosso futuro. A gente não sabe como vai ser 2025, 2030, a gente não sabe como vai ser. Mas a Bíblia fala para a gente que no futuro, todos aqueles que são parte do povo de Deus, que confiam sua vida a Deus, serão resgatados por Deus, vão estar sentados à mesa com Ele nesse banquete final e eterno, em que a gente vai desfrutar da comunhão dos nossos irmãos, de uma vida de justiça, de uma vida de paz, em que toda a nossa lágrima vai ser enxugada e a gente vai poder então viver plenamente aquilo que Deus criou a gente para viver, que é uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Tem um texto do Antigo Testamento que fala de Elias, né? Elias, ele enfrentou com o rei Acabe, casou com Jezabel, houve aquele conflito tal, com profetas de Baal, sacerdotes e tal, e ele teve aquele confronto no Monte Carmelo. Depois Jezabel falou, eu vou matar você. E ele foge, ele vai embora, ele corre. Ele passa uma quarentena no deserto, não é? Sim. Aí Deus cuida dele assim de uma forma tão especial, manda pão, manda água, manda o anjo falar. Mas o que é mais importante, quando ele estava num período muito ruim,
Deus falou assim, a sua missão não terminou. Uhum. Você vai ter que ungir um monte de gente lá. É. Então a nossa missão não terminou. Sim, pelo contrário. A igreja ela não está se reunindo fisicamente, mas a missão continua. Continua. Da gente compartilhar o evangelho, da gente transformar o mundo em que a gente vive, da gente se posicionar de maneira cristã diante das questões éticas do nosso tempo. Tudo isso é um grande desafio para a gente e que a gente é chamado para viver a partir desse olhar para o futuro, de que Cristo está resgatando todas as coisas. Cristo, Ele quer resgatar o nosso mundo, Ele quer resgatar o nosso universo, Ele quer reconciliar as pessoas, Ele quer resgatar resgatar o nosso ambiente de trabalho, resgatar a nossa cidade de Campinas, para a gente viver plenamente a vontade dEle. Mas isso, a gente olha, por exemplo, para o período do exílio, muitas vezes era difícil de ver. Né? Era difícil de ver. Só é possível ver a partir da submissão, a partir da oração e da vida com Deus. Porque no período de hoje também você vê e não há nenhuma perspectiva, né? Sim. Por isso que tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que colocar diante de Deus a sua vida. Por quê? Para que você tenha essa visão espiritual. Não é nada místico não, né? Sim. Senão pensar que tem aquela visão, presbiteriano não tem isso não. Né? A nossa visão real, que é a palavra de Deus. Sim. Tem mais uma pergunta, Felipe? Sim, a gente tem mais uma pergunta, talvez para encaminhar para o final agora. Tá. A Larissa pergunta sobre pastores. Qual é a perspectiva de vocês, enquanto líderes, para a igreja física, assim que a gente passar por esse momento de exílio? Que legal, que legal. Bom, eu acho a nossa equipe, né, a gente tem conversado lá sobre essa volta e como vai ser. Acho que uma das coisas assim que a gente consegue perceber é que a gente precisa investir nas coisas que efetivamente valem a pena. E parar de perder tempo com coisas que não valem a pena. Né? Discussões, brigas dentro da igreja, assim, desavenças, esse tipo de coisa assim, não vale mais a pena a gente perder tempo. Né? Atividades sem um propósito assim, muito claro, também não vale a pena. Né? A gente percebe que muitas das atividades que a gente fazia não fazem falta. Não fazem falta. E não tem problema não fazer falta, se a gente tem mais tempo para orar e para estar com Deus e para estar junto, para construir esse relacionamento de comunhão verdadeiro. Aí sim, um sentido de comunhão verdadeiro como igreja, das pessoas quererem estar juntas, apoiarem umas às outras, construírem laços de amor, de amizade. Então, a gente como equipe, a gente tem olhado assim para esse futuro com essa perspectiva da gente investir mais no cuidado das pessoas, investir mais nessa questão da ação social também, que surgiu. Para a gente foi uma surpresa muito legal, assim, a campanha que a gente tem feito lá, porque as pessoas abraçaram de maneira muito generosa. Então, a gente percebe que a gente pode ajudar tanta gente, né? E isso é uma ponte que a gente consegue construir para estar junto com as pessoas. E investir nessa questão assim, de atividades, as atividades que a gente tiver, serem muito bem focadas naquilo que efetivamente vale a pena, que é o Evangelho de Cristo, a comunhão de uns com os outros e essa centralidade assim, no discipulado a Jesus e da missão. Né? Eu vejo dessa forma. E o corpo de Cristo, como Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, né? E a gente percebe que antes esse corpo estava, de uma certa forma, dividido por alguns motivos. Agora eu creio que nós vamos trabalhar juntos, né? Para a honra, para a glória do Senhor. E esse método aqui de online, com toda certeza, vai continuar. Sim. Lá para a gente também. Todo esse equipamento vai continuar. Né? Porque aí você pode expandir o Evangelho para muito longe. Né? Não só centrado na igreja local, mas atingir outras pessoas. Né? Não desmerecendo o culto presencial, que é maravilhoso você poder abraçar, beijar os irmãos. Né? É muito gostoso. Nós vivemos disso. Né? Agora sim, pastor Dolcini, eu tenho certeza que vai ser uma festa. Quando assim... Voltar, né? Passar mesmo, né? Acho que no início vai ser um pouquinho devagar, as pessoas vão voltar um pouquinho,
com máscara, distanciamento social e tal. Mas quando tiver questão de vacina, né, ou um tratamento assim bem certeiro, esse povo vai fazer uma festa grande, viu? Se Deus permitir, né? Se Deus quiser, a gente vai poder fazer uma festa grande. Está Não, todo tá mundo bom. com muita saudade. Felipe, tem mais alguma pergunta? Não, né? Então nós vamos caminhar para o encerramento. A gente gostaria de agradecer ao Rafael, E eu quero agradecer pastor muito. Rafael, o reverendo Rafael, né, por estar conosco. E foi muito gostoso a gente poder bater um papo, né, Uhum, descontraído. legal. Eu quero agradecer muito também o convite. Foi muito bom. Acho legal a gente poder estar junto, aproximar, Amém. né? Acho que isso também é uma das coisas legais desse tempo que a gente viveu, né? Da gente poder aproximar nossas igrejas, né? A gente estar junto nesse projeto de ação social. Isso tem sido bom. Isso é uma coisa assim que é um presente de Deus, da gente Sim. caminhar cada vez mais junto como presbitério, apoiando uns aos outros, junto com os jovens também, né? Tenho conversado junto com os meninos, com os líderes de jovens. A gente olhar para os outros como irmãos, né? Não como competidores. Sim. Nós estamos trabalhando junto pelo reino de Deus. Nós estamos trabalhando juntos pela mesma causa. E naquilo que Deus nos chama para fazer juntos, a gente dá o nosso melhor. Então eu quero agradecer muito de poder estar aqui. Isso para mim é uma honra mesmo, a gente poder. E é interessante a gente, quando você está falando, né, trabalhar como reino, né? Na nossa live durante a semana, tem várias denominações. Então a gente ora um corpo de Cristo, né? Não está orando a igreja presbiteriana independente e tal. Jardim Oliveira, não, é o corpo de Cristo. Verdade. Né? Então verdade. é muito legal. Então nós queremos mais uma vez agradecer. E antes da oração, deixa eu dar um aviso aí para os irmãos e irmãs, que hoje às 18 horas, se Deus permitir, né, nós estaremos de volta para o culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, com a celebração da ceia do Senhor. Então prepare aí o pão. Nós mandamos já encomendar um pão enorme aqui, desse tamanho assim. Vai ser muito legal. Não só para nós, né? A gente corta e leva embora. E para que você prepare aí seu pão, o cálice também, né, com o suco de uva. Vai ser muito legal você poder participar, né? Depois você pode também mandar aí pelo WhatsApp seu pedido de oração para a gente realizar aqui, ou pelo meio do aplicativo que você estiver. Então você pode participar também, vai ser muito legal a gente poder estar orando juntos, né? E depois você mandar também uma mensagem para o seu irmão, para a sua irmã, através dos aplicativos ou também do WhatsApp da igreja, tá bom? Então às 18 horas nós estaremos juntos, se Deus permitir. Ore, peça a Deus que nos abençoe, para que o equipamento dê tudo certo, que a internet não caia, né? Para que Deus realmente possa trabalhar em todos nessas áreas aqui que nós estamos fazendo. Então nós louvamos a Deus mais uma vez pelo Rafael e pedimos para que ele ore e impetre a bênção e até às 18 horas. Legal. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que é viva e inspira o nosso coração. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, mas o Senhor está com cada um no seu lar nesse momento, Deus. Eu te louvo, Pai, por essa igreja, pedindo que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre esse povo que se reúne aqui e que esse povo, ó Pai, possa ser luz, cada um no seu trabalho, cada um na sua casa, brilhando, ó Pai, o Teu Santo Espírito, aonde quer que vá, Senhor. Continue abençoando a vida do pastor Tossini também, cuidando dele, da sua saúde, cuidando da sua família, abençoando, ó Pai, a sua palavra e o seu ministério, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. 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 Que o amor de Deus, a graça de Jesus, que a força e o conforto do Espírito Santo esteja com o seu povo que está reunido, cada um na sua casa nesse momento, mas que também está espalhado por toda a face da terra. Que nós oramos. Amém.